Agora, Fran, vamos falar um pouco sobre essa articulação, né? Essa proximidade que não é próxima, não próxima, né? Esse um ano e pouquinho que falta para as eleições de 2026. A gente já vem falando aqui há algum tempo sobre como a direita tem se articulado nesse sentido, trazendo ali essas possibilidades até diante da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro e da possibilidade de ele ser condenado no STF pela questão da tentativa de golpe de Estado, mas a gente tem a movimentação dele não para, né? Que ele sendo ou não candidato, ele vai influenciar diretamente, a gente já entende, né, na escolha desse nome para 2026 em todas as esferas, né? E até também, né, Dani, para ele é muito importante esse apoio público e político, porque sem isso a situação dele no STF relacionada a essa opinião pública atrapalha ainda mais a situação dele no STF, né? Então ele precisa mostrar que ainda tem uma relevância política, que ainda está no jogo, porque isso, querendo ou não, impacte ele no andamento do processo, né? As chances dele concorrer em 2026, a gente já mostrou aqui outras vezes, né? São pequenas, porque não são só 2 inelegibilidades no TSE, tem esse caso de tentativa de golpe de Estado no Supremo, mas também há outras ações em tramitação, outros inquéritos, né? Então a situação para ele é muito complicada, mas obviamente ele precisa se colocar no jogo, até também para não perder uma força nesse grupo da direita, né? Para que ele continue sendo o principal líder da direita. Uma direita hoje, como você disse, tem vários nomes, então a gente tem não só o governador Romeu Zema em Minas Gerais, mas também há o Ratinho Júnior, por exemplo, que é do PSD, mas conversa muito ali com a direita, o Caiado de Goiás, que é do União Brasil, e também há outros nomes aí, até o Eduardo Leite, né, que também foi pro PSD, e há, claro, o nome de Tarcísio de Freitas, que é um dos principais aliados de Bolsonaro, que não se coloca na disputa neste momento, mas que é considerado aí, principalmente por esse centrão, como o nome mais forte para 2026. Então, também é claro, né, para essas pessoas, esse espólio político de Bolsonaro é muito importante, ter esses eleitores é importante, então, querendo ou não, se querem ser escolhidos, né, por Bolsonaro, seja Matheus Simões numa esfera estadual ou Zema para uma esfera nacional, principalmente por causa dos votos que ele atrai. Ao mesmo tempo, o principal interessado nisso é Bolsonaro, por isso ele continua viajando. Na última semana, ele fez algumas viagens em Goiás, onde até sentiu um mal-estar na quinta-feira e teve que voltar para Brasília em função da cirurgia que ele fez, né? Então, assim, o Bolsonaro precisa se manter no jogo de certa forma, então todo mundo tá interessado nisso, mas a gente já tá em junho, né? Final de junho, a situação dele para 2026 é muito difícil, mas enfim, né? A gente sabe que tudo pode acontecer. E aí, por um outro lado, a gente tem ali uma questão, né? Enquanto a direita faz essa articulação, a gente tem o presidente Lula que continua amargando derrotas no Congresso, né? E até, né, Fran, a gente pode entender que é uma movimentação muito... eu tô falando, você usar a palavra... eu acho que é uma movimentação oportuna, né? Assim, a direita se movimenta num momento de enfraquecimento político do atual presidente. Porque ontem, dessas derrotas, né? Ontem os senadores repetiram o gesto da Câmara dos Deputados, né, e aprovaram a derrubada do decreto do governo que aumentou as alíquotas do IOF, né, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Essa, né, chegando aí a essa coleção de derrotas que a gente tem visto para o Lula no Congresso, né, desde o início do ano e desde até, acho que vale a gente colocar desde o início do mandato, né, ele tem tropeçado muito nessa relação com o Congresso. O presidente Lula não tem conseguido governar, basicamente, em função de que muitas propostas, principalmente do plano econômico, né, elas estão sendo ou muito modificadas ou barradas no Congresso Nacional e não tem força política hoje para negociar isso. Então, por mais que o Lula tenha aí dobrado o envio de emendas, tenha colocado mais gente do Centrão nos ministérios, a conta não fecha nunca para o governo. Então, o governo tem
tem amargado essas derrotas. Foi uma votação ontem do ponto de vista, assim, que mostra muito forte essa fraqueza, porque foram aí 383 votos a favor na Câmara e apenas 98 contra essa derrubada aí do IOF. No Senado, né, foi uma votação simbólica, mas também por lá o governo não tem conseguido conversar. E no final das contas, quem ganha com isso é o Centrão. Então, mesmo se a gente for analisar Bolsonaro ou Lula, quem manda e quem está governando hoje nessas questões é o Centrão, porque não há... primeiro, o Centrão se coloca... Desde que a gente fala de... Até mesmo o Tarcísio, né, que a gente citou aqui como um possível candidato em 2026, ele é do Republicanos, né? Quem quiser ser candidato, sair vitorioso, quando a gente pensa em dinheiro, quando a gente pensa em tempo de TV, todas essas questões, um apoio do Centrão vem muito a calhar. E, da mesma forma, independente para governar, para uma governabilidade, o apoio do Centrão, ele, digamos que é totalmente essencial. A gente tem visto o governo amargando essas derrotas e a situação para o Lula se complica ainda mais porque é um campo que está com dificuldade e que, independente do governo, a questão econômica ela é a principal. Então, assim, a estimativa do governo é que neste ano essa derrubada vai gerar 10 bilhões de reais. E aí o que o governo vai ter que fazer? Vai ter que fazer mais cortes no orçamento. Há um outro cálculo político que está sendo feito, porque basicamente quem tem essa autonomia sobre o OF é o executivo. Então, constitucionalmente, há essa discussão de que a Câmara não poderia derrubar um decreto por meio de um PDL. Então, o governo estuda judicializar essa questão, mas está prevendo justamente o cálculo político, né? Do que isso vai gerar a mais ali na Câmara. Mas fato é que tá praticamente impossível para o governo Lula tentar fazer qualquer coisa que vá contra os interesses aí do Centrão. Foi surpreendido ontem por Hugo Mota, não tá tendo conversa, o governo tá totalmente refém. E a coisa não vai mudar nos próximos anos com o jeito da governabilidade que a gente tem hoje. E quem manda são principalmente os deputados, senadores do Centrão, porque, obviamente, estão ali com folga no orçamento, né, com emendas impositivas. Com esse controle, enfim. Né, assim, tem muito controle do orçamento. A gente tem uma situação em que o Congresso ele não depende tanto mais do Executivo, mas o Executivo depende muito do Congresso, e aí você tem uma lógica que, em vez de ser de colaboração, acaba sendo dessa troca de favores, e uma troca de favores que a gente nem entende muito bem, né, Fran? A gente acaba ficando perdido, assim, no sentido de a gente consegue, até onde o governo precisa ir, o executivo precisa ir para negociar com o Congresso, né? Quais são esses termos exatamente? Porque está havendo liberação de emendas, mesmo que o Congresso diga que não é suficiente, que tem um atraso, aí o governo contra-argumenta que houve um atraso na aprovação do orçamento e isso atrasa a liberação desses valores, mas que, por outro lado, ele está liberando mais rápido do que deveria, enfim, do que seria o normal. Então é uma grande guerra de discursos, né, que fica ali, que de um lado a sede do Congresso não para, assim, a gente tem ali sempre os parlamentares querendo mais e mais ali, né, enfim, atender aos interesses da casa, e aí a gente tem um executivo que fica ali de mãos atadas, tendo que equilibrar pratinho, né, para tentar, enfim, colocar suas medidas. E aqui eu nem coloco, quero deixar muito claro que eu nem estou colocando fazendo nenhum juízo de valor as medidas que o governo quer colocar, né? É mais sobre uma questão prática. O governo quer uma coisa e o Congresso não quer, então o governo não consegue mesmo se ele negocia. Então, há uma dificuldade do governo, e essa dificuldade com esse modelo de gestão já existia, inclusive, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, Fran? A gente teve também essa força grande do Congresso em relação ao orçamento que dificultava na hora de negociar a votação em projetos que eram caros para o governo. E isso não é do governo Lula, é uma questão do Congresso que se fortaleceu nos últimos anos a um ponto de ele sentir que não precisa, né, do Executivo e ter esse poder para questionar. Eu queria até, alguém comentou aqui que eu queria chamar a atenção, o Mikkel, não sei se eu pronunciei seu nome certo, Mikkel, ele diz o seguinte: eu não voto em ninguém que apoie Lula ou Bolsonaro. Então, eu acho que é um retrato muito interessante que a gente pode entender, que até vai um pouco de ao encontro do que a gente tem na nossa enquete, né?
questionando sobre o lado político que os nossos espectadores acreditam que tem mais chance de vencer em 2026, a gente tem a votação aqui para a direita em 80%, a esquerda em 18% e a centro-direita em 2%. Mas eu acho que essa discussão, ela vem muito como você disse, né, Fran? Esse enfraquecimento do Lula, né, no âmbito do governo, né, no âmbito do poder ali, e do Bolsonaro no âmbito judiciário, em que ele sim, tem todas essas questões ali para resolver, a inelegibilidade, esse processo no STF, ele não acaba, um anula o outro, né? Dani, e essa força toda do Centrão que que a gente estava comentando, é importante da gente pensar também que um presidente, seja da direita ou da esquerda, somente vai conseguir governar tranquilamente se fizer maioria no Congresso Nacional nas próximas eleições. Porque se essa tônica se repetir, o que vai continuar existindo é um Centrão cada vez mais forte. Essa força começou ali com o Eduardo Cunha, com as mudanças no orçamento, enfim, a gente foi passando Dilma, Temer, Bolsonaro, e a situação se agravou com o presidente Lula agora. Então, é um novo modo também de fazer política, de governabilidade, tudo, da falta dela, né? Que também não tem, que não é novo, não tem uma saída. Então, só mudaria se fosse eleito um presidente de centro, e mesmo assim ali não quer dizer que o Centrão vai conversar. Hoje o que a gente tem é um Congresso que manda no Brasil, então também trava essas brigas com o Supremo, com o Executivo, independente da pauta, e aí que eu não estou falando se a pauta é correta ou não, mas independente da pauta sempre vai travar essa briga. E, na maioria esmagadora dos casos, sempre vai sair vitorioso. E pensando em eleições presidenciais, a gente viu nas últimas eleições essa crescente de prefeitos de centro também. Então, o Centrão ele realmente está se consolidando com esse grande espaço. Agora, a gente sabe que na política tudo pode mudar, mas é quem manda, quem desmanda. E, para um presidenciável, né, vai ser totalmente importante em 2026 ter essa ajuda, porque em 2026 quem vai estar no jogo, quem pode ajudar, vai ser o Centrão. Então, assim, claro que aqui a gente não está falando se é certo e errado, porque é muito errado, mas é como a banda tá tocando hoje, né? Exato. Eu queria até destacar aqui, até chamar o Fred para conversa também, porque o Paulo comentou aqui com a gente, o Paulo comentou ontem bastante, participou bem com a gente ontem aqui. Obrigada, Paulo, pela sua participação. E ele pergunta o seguinte: os compromissos e a agenda internacional do presidente Lula estão enfraquecendo ele domesticamente e, de certo modo, dando munição para a oposição, ou pesa pouco na balança essa questão? O que vocês acham? Assim, vamos propor esse debate aqui com a pergunta do Paulo. Achei que é Fred. Não, eu ia esperar você, desculpe. Não. Mas eu pessoalmente acho que o erro não está no externo. Eu acredito que o erro do governo Lula é uma dificuldade dele ler o Congresso num processo de transformação. Nós vemos hoje, até conversei com a Dani na reunião de pauta, o governo Lula 3 não tem uma coisa que ele tinha no governo 1 e 2, que era a chamada tropa de choque no Congresso. Eram pessoas de alta capacidade de articulação que puxavam os votos e que conversavam diretamente com os deputados. E aí entra a segunda falha que eu vejo no atual governo Lula. Ele tenta negociar no Congresso de porteira fechada. Ele negocia com as lideranças. No governo 1, isso foi até muito mal interpretado, ele entrava direto com os deputados de baixo clero, inclusive. Né? As negociações eram diretas, eram espalhadas. E isso permitia quebrar essa cadeia de comando, né? Esse, vamos chamar entre aspas, curral das lideranças que existem hoje no Congresso. Então, imagina que apenas conversando com o Mota ele já resolveria todo o Congresso. E o Congresso é muito diverso. Essa falta de negociação direta, ela é replicada pelos próprios parlamentares. E que hoje, graças às emendas diretas, né, eles têm mais autonomia em relação ao Executivo. Então, acho que menos do que o aspecto externo, eu acho que está a dificuldade
dele negociar diretamente, o desconhecimento dele de como a dinâmica do Congresso se dá hoje. Essa nova lógica, né? E até pensando na própria eleição do Hugo Motta, nas próprias atitudes dele, mostram que ele tem uma diversidade de opiniões, até ali para agradar, né? Ele foi eleito com uma coalizão de deputados de muitos partidos diferentes, de base, de oposição e tudo mais, e aí agora ele fica ali tentando, né, agradar todo mundo, agradar o lobby também, então realmente é isso que você disse, né, Fred? Eu também entendo assim que é uma falta de leitura mesmo. E tem uma questão também, o Centrão hoje, talvez, se a gente fazer uma comparação, seja parecido com o que era o MDB. Lembram, assim, da força que o MDB tinha com seus ministros, dentro de um Congresso Nacional também que era menos pulverizado, né? Você não tinha tantas representações partidárias, assim. Então, ele atua muito nesse sentido. Há, obviamente, erros da equipe do presidente Lula na condução desse processo, e a gente também tem um presidente que, nos outros 2 mandatos dele, ele fazia política tranquilamente, no sentido de que negociava tranquilamente com os partidos, enfim, e justamente por quê? Porque tinha um poder maior relativo ao orçamento, né? Então a gente está falando de um Lula ali em 2003, né? Então, assim, faz muito tempo. A lógica mudou e ela continua mudando, engessando ainda mais esse orçamento. Então, o governo... E aí, junta também com antipatia, né? Então, assim, o Congresso não gosta do Haddad. Isso é um fato consumado. Então, assim, o Haddad também, por sua vez, não faz nenhuma questão de agradar. Então, obviamente... Então, isso também contribui para uma relação ainda mais tensa, né? Exatamente. Agora, você vê uma Glaze, que é Hoffmann, que tem conversado melhor do que o Padilha atuou antes, só que esse esforço não é suficiente. Então, assim, o Centrão sempre vai querer mais. Obviamente, o presidente Lula coleciona vários erros em termos da sua comunicação, em termos de propostas enviadas, inclusive do IOF em si. Agora, o Centrão vai atuar nesse sentido para ter mais poder, até também porque, gente, as eleições estão aí, né? Então, também digamos, desejo de continuar, de perpetuar. Então, isso, querendo ou não, hoje está no jogo e o que a gente vai ver é isso. Então, assim, se já estava ruim para o governo Lula, a situação agora é piorar ainda mais. Não tem, sempre tem como piorar. Não existe isso de que não tem como piorar, que sempre tem. Esperamos que isso não respingue tanto na população, né? Bom, então a gente continua acompanhando essa cobertura do ex-presidente Jair Bolsonaro em Minas Gerais, aqui no nosso canal, também no portal O Tempo, nas nossas redes sociais. Ele vai dar uma coletiva, como a Letícia trouxe, durante a tarde, né, na Pampulha, aqui em Belo Horizonte, e a gente continua acompanhando todas essas informações. Você pode acessar nossas redes, nosso portal e se inscrever aqui no canal, né, gente? Aqui a gente vai ter esse conteúdo também ao longo do dia para você.